Fala, Reds, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Apenas um Red. Eu sou o Rick e tô aqui com o Lucas mais uma vez para gravar um episódio, assim, diferente, porque teoricamente esse aqui era para ser episódio 3, tá? Episódio 3. É porque a gente gravou semana passada o episódio 2, mas por culpa minha, né, de uns compromissos que eu peguei, eu acabei não conseguindo editar o episódio 2 e passou. A gente falou sobre coisas lá que já até morreram, já ainda bem que vocês não viram, né? Mas hoje a gente tá aqui pra gravar o fake episódio 3. Na verdade, é o episódio 2 do Papo Semanal, o novo quadro aqui dessa nova temporada do Liverpool e do Apenas um Red. Então, antes de mais nada, já deixou seu like hoje, Lucas? Você já deixou seu like hoje? Eu já. Ah, tá, então. Então, se o Lucas já deixou o like dele, é obrigação de vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e seguir a gente no Twitter e no Instagram. A gente tá lá por essas redes. O Instagram tá meio parado esses dias. Eu não fiz nem... Agora que vocês estão vendo, provavelmente já vai estar lá na página já. Mas até o momento dessa gravação, eu não fiz nem a publicação da nova contratação do Liverpool, né? Contratação por empréstimo, entre aspas. Que a gente vai falar um pouquinho nesse episódio. Mas enfim, não deixe de seguir a gente. Eu já vou passar a bola pro Lucas se apresentar, dar uma boa noite pra vocês. Hoje o Lucas tá com bastante... Ele tava ansioso pra gravar esse episódio. Então, assim, com bastante coisa pra falar hoje. Então, Lucas, dê as boas-vindas pro povo, Lucas. Primeiramente, boa noite, Rick. Que bom que ele se acusou. Eu não ia dizer que o vídeo não saiu por causa dele, jamais faria isso. Afinal de contas, somos uma equipe. Mas como ele se entregou, vocês já sabem a razão. Então, uma boa noite, Rick. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. E, Rick, eu queria começar o vídeo de hoje de uma forma diferente. Fazendo uma pergunta. Aproveitar que você é um rapaz inteligente, inteirado dos conteúdos. O que é? Acompanha todos os conteúdos, não deixa like e fala mal. Seu microfone está mutado. Que eu saiba, isso aí é o hater, né? É o hater. Então você que está assistindo o canal, não faça igual o hater, que fala do conteúdo, diz que não gosta, sabe todos, reclama até do ícone da página, conhece todo o conteúdo e não deixa o like. Então você, hater, pode continuar acompanhando, a gente não se importa, mas comenta, deixa o like, não tem problema não. Quer odiar? Odeie. A gente mas só deixa o like no nosso canal, entendeu? Comenta. Xinga a gente, não tem problema não, pode xingar. Quanto mais xingar, mais engajamento você dá pra gente. A gente não liga, mas pode xingar à vontade. E assim, tá reclamando que o nosso ícone é feito por IA? Não tem problema, é só vir aqui e fazer um ícone melhor. Porra. É só isso, tá bom? É só isso. Todos os contatos aí na página, manda um e-mail, uma mensagem, um fax, um sinal de fumaça. Olha, eu faço a logo de vocês. Se for boa, a gente aceita. Se for igual os comentários que você coloca no grupo, talvez não. Mas se for igual, a gente aceita. Eu sei que assim, a pessoa tá incomodada com o nosso ícone de IA, porque a pessoa vê o Lucas, vê que é feio, aí vê que a IA dá uma melhorada no negócio e fica com ciúme, assim, ó. Porque com a pessoa não resolve, nem com IA. Mas com o Lucas resolve, a pessoa não que a lata do hater ajude muito, mas já que você tocou no assunto, a IA dá uma melhorada. Mas o importante é o conteúdo. Então pronto. Então, gente... Já começamos o episódio daquele jeito, mandando indireta, né? Não é do nosso feitio, mas daqui pra frente será. Quem fala o que quer vai escutar o que não quer, né? Não, seu Lucas? Se o meu time, que é o meu time, não contrata quem eu quero, eu vou hatear ainda mais quem hateia, entendeu? Mas, gente, Lucas, vamos pro papo de hoje. Vou começar logo de cara. Fomos todos surpreendidos essa semana com a notícia de uma contratação por empréstimo. Simplesmente o Liverpool foi lá na Catalunha buscar um tal de um uruguaio chamado Ronald Araújo. E ele acabou de anunciar, tá? 3 dias de especulação, anúncio. Poderia ser assim com outras contratações, Lucas? Tipo assim... Deveria. Barcolá, cadê você, meu amigo? Ronald Araújo recebeu o telefonema, já veio pra cá e tu tá fazendo esse drama todo, meu filho? Que isso, cara? Que isso? Lucas, quem é esse novo contratado por empréstimo que o Liverpool finalizou a contratação, já anunciou? Está mostrando fotos aí para vocês verem. Se tiver vídeo, eu vou estar mostrando aí para vocês verem também. Lucas, dê sua opinião, fale sobre ele. Eu já tenho a minha opinião mal formada, copiei dos outros na internet, porque eu mesmo já tinha até esquecido desse jogador. Fale tu, Lucas. Bom, minha opinião é bastante clara. Hoje nós estamos aqui no dia 10/8 de 2026. Se por acaso essa contratação tivesse sido feita 4 anos atrás, ela seria bombástica. Porque, sejamos sinceros, o Ronald Araújo já foi a elite da elite no que diz respeito à defesa. Já foi. Hoje em dia ele está em baixa, não é à toa que o Barcelona não fez qualquer questão de mantê-lo.
O Liverpool, inclusive, contratou por empréstimo com a opção de compra, não é uma obrigatoriedade. E é interessante frisar que o jogador também reduziu o salário para que o negócio fosse fechado e pediu que não houvesse uma compensação pelo empréstimo. Porque normalmente, quando um clube contrata outro, às vezes existe uma taxa, alguma coisa do tipo, e nesse caso não existe. Então o Liverpool só vai arcar com os salários dele, que foram reduzidos. Existe uma opção de compra com o valor de 55 milhões ao final da temporada. Do ponto de vista de negócio, diante do que o Liverpool deseja fazer na janela, que demonstra querer fazer, eu acho a contratação muito boa. Porque você não gasta com uma contratação de forma do pagamento da taxa de transferência. Querendo ou não, ele é um jogador já bastante rodado, ele tem bastante cancha, é o capitão do Barcelona, queira ou não. Ele é um jogador importante na seleção uruguaia, sofre com muitas lesões, teve até problemas psicológicos, questão de depressão, que é um aspecto que realmente castiga muito o jogador e qualquer pessoa em qualquer esfera. Ela não escolhe cor, raça, qualquer tipo de coisa, poder aquisitivo. Então, ele sofreu com esses problemas. Agora, vive novos ares no Liverpool. É evidente que ele fez de tudo para ser contratado. As manchetes e as notícias relatam isso. E também ele parece bastante animado. Obviamente que não é o ideal, não é o que a gente esperava. Acho que dificilmente alguém apontou, sugeriu esse tipo de contratação. Alguém até vai dizer que sim, faz sentido, isso, aquilo. O jogador em si não, o perfil faz. Porque, de novo, se a gente pensa em gastar muito com Bradley Barcola, nada melhor do que ocupar lacunas que nós temos com jogadores que a gente não necessariamente precisa pagar. E é aquela história. Se ele vier jogar mal, ele é devolvido. Se ele vier jogar muito bem e se encaixar no time e tiver uma postura de liderança ao lado do Van Dijk, e aprender com o Van Dijk ser fundamental para o time, caso a gente conquiste alguma coisa, eu tenho uma temporada muito boa, o valor dele não é nada muito absurdo. Hoje parece muito caro, 55 milhões, mas se ele faz a temporada da vida, ocupa a vaga, titular absoluto e conquista alguma coisa, eu acho que muita gente vai enxergar isso como pechincha. Então, e não é sempre que um jogador sai de um clube como o Barcelona e cai para cima. Vamos ser sinceros, que é o que aconteceu com o Ronald Araújo. Então, vamos ver o que ele pode fazer, mas a contratação é muito boa porque ele também joga de lateral. Não muito, mas joga de lateral. Então, ele tem duas vagas. Assim, eu dou o meu braço a torcer para a opinião do Lucas, né? Apesar de, primeiramente, eu ficar meio chateado com essa contratação, mas pelo menos é uma contratação, né? De alguém que já foi badalado. Mas eu lembro muito bem também, cara, que assim, ninguém dava nada pelo Dembélé, né? E o Dembélé saiu pra cima, teoricamente, porque ele tinha saído de um time ido pro Barcelona para substituir o Neymar, né? Não deu certo, virou piada. Saiu do Barcelona para o PSG também para substituir o Neymar e virou bola de ouro, né? É um dos jogadores principais do Paris Saint-Germain, né? Candidato à bola de ouro desse ano de novo, né? Porque ganhou com o PSG a Champions, é de uma das principais seleções que chegou na semifinal da Copa do Mundo. Então, eu acho que a gente pode pegar o exemplo claro, também saindo do Barcelona, de alguém que deu a volta por cima. Porque, sejamos sinceros, tudo bem que, nesse caso, o Ronald Araújo pode ter até mais culpa no cartório pela derrocada da carreira dele do que o Dembélé teria, por exemplo. Mas eu acho que aqui no Liverpool, se ele sair por cima, é o que a gente tá precisando. A gente tava chorando por uma contratação de um zagueiro e do jeito que veio, cara, eu vou te falar, por mais que seja um jogador que esteja em baixa, não é um jogador qualquer e também eu acho que, assim, melhor do que nada, né? Então, eu acho que é bom, né? Tudo bem que, assim, pro patamar do Liverpool, o Liverpool poderia estar alçando voos maiores? Eu acho que sim, tá? Eu acho que a janela passada ter sido uma janela muito movimentada do Liverpool não justifica as 3, 4 janelas que o Liverpool ficou sem quase nenhum movimento, trazendo uma ou duas peças no máximo. Enquanto tem times aí que, para disputar o que estão disputando, né, contratam a rodo, por exemplo, entendeu? Você vê, tipo assim, o exemplo do Real Madrid, né, que é o maior clube do mundo, contratando gente pra caraca essa temporada, né? Acho que já contratou uns 5 já o Real Madrid. 2 a custo zero e mais uns 3 lá pagando o clube. Mas enfim, seja bem-vindo, Ronald Araújo. Só quero dizer uma coisa pra você, Lucas, que eu falei pra você de novo, falei pra você antes e vou falar de novo. O manto caiu bem no cara, pelo menos. Camisa 33 já foi apresentado. Importante deixar claro, temos um texto sobre ele Isso no aí, canal. vamos lá. E é importante ressaltar que é o que a gente fala basicamente do texto. O que ele fez pelo Barcelona, sendo bem sincero para nós que torcemos por ele, não faz diferença alguma. Até porque nós temos exemplo de jogadores que tiveram uma carreira exorbitante em outras equipes, chegaram no Liverpool e não responderam. Assim como também tivemos aqueles jogadores que vieram desacreditados, deram a volta por cima e conquistaram muito. Então,
até como é mencionado no título do texto, o ontem não importa absolutamente porcaria Exatamente. nenhuma. O que ele fez antes, pouco importa, daqui pra frente que a gente tem que enxergar, e eu acredito que ele também tá com essa proposta, até porque, de novo, as entrevistas que ele deu e tudo que a gente tem lido sobre ele se mostra bastante animado e, de novo, facilitou muito para chegar. Ele é um jogador caro, é badalado, e é importante deixar claro também, não é como se ele chegasse ao final de carreira aos 35 anos de idade, ele só tem 27. Então, e as qualidades dele são perfeitamente encaixáveis com as qualidades do Van Dijk. Inclusive, ele tem coisas que o Van Dijk já está perdendo. Então, ter esse tipo de jogador no elenco é importante. E não fiquem surpresos se por acaso ele conseguir ficar à frente até do Jacquet inicialmente. Agora vamos... Ele já vem para treinar, ele vem para jogar, então pode ser um nome bastante interessante que talvez Vamos falar agora, Lucas, de o segundo elefante no meio da sala, né? Que foi a derrota pro Mônaco no final de semana, né? No domingo, às 10h30 da manhã, o Liverpool enfrentou o Mônaco, do Filipe Luís, né? Pela pré-temporada. Foi com um time praticamente quase completo, né? Pra temporada, faltando uma peça ou outra. E o Liverpool até que começou bem o jogo. Isaac estreando com golaço, tipo, estreando seu gol, né, da temporada, assim, né, mesmo que seja pré-temporada. Diga de passagem, uma bela jogada, tá? Um troca de passe de primeira, muito boa entre, se eu não me engano, foi Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz e Isaac, não é? Foram esses 4. Esse último passo foi do Gravenberch, o Isaac domina perfeitamente. Exatamente, foi uma excelente finalização do Isaac. Foi aquilo que você fala muito, né, Lucas, aqui no canal, de que o Isaac em boa forma e com chance, né, para chutar, chegando a bola nele, ele é um atacante certeiro, né? Na liga, exatamente, só atrás do Haaland. E fez até parecer fácil. Aquele chute lá. Então, a gente começou bem o jogo, né? Abriu 1-0, depois o Wirtz, se eu não me engano, marcou, né? O 2-0. E isso. Depois, no segundo tempo, não foi? Ou eles chegaram a descontar logo no primeiro tempo? Eu não tô lembrado. Eles descontaram no primeiro, com o pênalti do Van Dijk. O Gravenberch solta a marcação, o Golovin vai entrando na área, corta pro meio, corta pra fora, o Van Dijk chega um pouco atrasado e comete pênalti. Aí logo no segundo tempo eles empatam e viram o jogo. E falando em defesa com o Ronald Araújo, temos que falar da nossa defesa, né? Eu, se eu não me engano, o gol do Wirtz e o gol de desconto deles eu não vi, né? Mas o gol de virada deles eu vi. E assim, foi uma bela defesa inicialmente do Mamadashvili, né? Que jogou a bola pro Endo, que o Endo do nada espatifou e deixou a bola voltar pro mesmo cara que chutou ela originalmente, né? E depois o cara chutou e virou o jogo. Eu tava falando com o Lucas, né? Que, assim, ninguém marca. E quem marca, erra a marcação. Que é o Endo, né? E o goleiro, que é o menos culpado nessa história toda, né? Acaba sofrendo, né? Com isso. Lucas, o que você tem a dizer sobre esse jogo? E nos informe aí, qual é a sua opinião sobre? Uma coisa que me chamou bastante atenção é que, primeiro, o primeiro tempo foi divertido de assistir, como há muito tempo não era. Foi um jogo bastante aberto, ele fez muita movimentação e a proposta do que dizem que o Iraola quer fazer, ela se mostrou presente. Que é um time que se movimenta muito no ataque, ninguém guarda posição, existe transição, é bem interessante de ver. E os laterais voltaram a participar do jogo. Ainda que menos, por conta das características dos jogadores, mas voltaram a participar do jogo. Em relação ao segundo tempo, muitas trocas, a gente deixa a desejar, mas uma coisa que me chamou a atenção, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, é que existe uma pressão que o Liverpool faz, claro, ainda desengonçada, ainda assim, sem jeito, até porque os jogadores que vêm fazendo essa pressão não são acostumados a fazer, que no caso é o Isaac, é o Wirtz, é aquela famosa pressão que eles tentam fazer alguma coisa, aí o adversário dá um passo pro lado, e ele sai andando e ele simplesmente se desvencilha e é como se o jogador não estivesse ali. Então é uma pressão fake, para dizer o mínimo. E aí, com isso, ficou bastante evidente que após essa primeira pressão, essa zona de gatilho que o Liverpool ativa, passou da primeira linha, esquece. 2, 3 toques já chegaram no Alisson e não tem muita conversa. Então, de novo, é interessante porque pressiona mais que o time de Slot, isso é evidente que sim. Não vou chegar aqui e dizer que o time não pressiona mais que o time de Slot, até porque o time de Slot não pressionava, talvez muito por conta de saber que se ele fizesse isso, passando dessa primeira linha, o time ficaria exposto do mesmo jeito, então talvez fosse um pouco mais interessante ficar recuado. Então existe esse gatilho de pressão, os atacantes pressionam, se a bola passar, Gravenberch não corta, o meio-campo não corta. Eu vi muita gente falando que o Trainione vai ganhar mais espaço, mas de novo, pessoal, o Trainione é um jogador talentoso, é muito jovem, e ainda que ele fosse mais experiente, ele não comporta as características que a gente necessita.
A gente precisa de jogadores que destruam jogadas. O Trey Young é um volante de construção. Então, em tese, ele é mais do mesmo. Com qualidade, obviamente, mas é mais do mesmo. A gente precisa de jogadores que vão somar o que a gente já tem. E, de novo, com o Gravenberch no time, um jogador que não tem muita preocupação de marcação, contratando o Araújo, contratando quem quer que seja para a defesa, vai ser como se tivesse o ataque, aquele espaço que ficou característico na temporada passada, e a defesa. Então, qualquer time com a mínima qualidade de passe e um pouquinho de velocidade, passou da primeira linha, vai ser um tormento pro Liverpool. Tanto é que o Mônaco, mesmo na primeira etapa, conseguia fazer isso. Passava da primeira linha, 2, 3 toques, chegava ao Alisson. A defesa cortava. De novo, a defesa cortava. Até o momento que a defesa não corta mais, porque o Gravenberch simplesmente desiste da marcação, porque ele faz isso com frequência, o Van Dijk erra, pênalti, e aí um jogo controlado, se transforma num caos. Na segunda metade do jogo, o Iraola resolveu tirar todo mundo, aí por consequência o nível cai. A gente não tem posse de bola, que também é um problema, porque o time está sendo montado para jogar em transição, ou seja, posse de bola esquece, a gente não vai ter. Então, o time que pressiona mal, que não joga com posse de bola, a tendência é que fica aquele bang-bang. O problema é que é muito improvável que a gente faça mais gol do que leve. Porque, de novo, não é todo time que marca tão mal contra o Liverpool. E aí a gente vai entrar naquele grande problema que, no meu ponto de vista, é o principal calcanhar de Aquiles do Iraola. Ele tem uma característica para jogar, tem uma postura e uma qualidade específica. Porém, ele era sempre o time atacado. Porque os times que ele treinou eram menores. Agora ele vai ter que atacar. E esse time contra bloco baixo já se mostrou incapaz de fazer grandes coisas. Vai depender de lampejo. Porque a gente tem pouco jogador que dribla. Talvez com o Bradley Barcola, etc, coisa melhor. Mas, de novo, é tentativa e erro. É bola no Barcola, bola no Rio, ver o que eles podem fazer. Perdeu a bola, é um Deus nos acuda. Não tem marcação, não tem controle, é a defesa tentando fazer alguma coisa e passou por ela que o Alisson e o Mamardashvili consigam fazer algo, porque é realmente muito difícil. E eu me preocupo muito porque o Liverpool, sinceramente, não faz sentido algum que não queira contratar um volante. E aparentemente não vai. Não vai. E assim, eu observei bastante esse jogo, né? Sabe o que eu percebo? Quando você tá em algum lugar onde você não consegue ouvir a narração do jogo, você tem que ver o jogo no mudo, você presta muito mais atenção em como o time joga, na forma que o time joga, entendeu? Exatamente, do que você escutando a narração. E uma coisa que eu percebi bastante no Liverpool e que não é que me preocupa, porque isso é até natural do futebol, né? Só que, claro, a gente sempre sonha com alto, né? Mais alto nas nossas expectativas. Mas eu vejo que esse Liverpool, até mesmo se contratar alguém, né? Mais alguém fora o Barcola, um volante, um meio-campista, um atacante, etc. Esse Liverpool vai ter bastante trabalho com... O Iraola vai ter bastante trabalho com esse Liverpool. Porque eu vejo que é muito mais fácil você pegar um time montado como o time do Klopp e fazer ele ser um time mais pragmático, um time mais parado, do que ao contrário. Porque você está reduzindo intensidade. Você não está pedindo mais intensidade. Então é muito mais complicado. Por que eu tô falando isso? Porque eu vi várias jogadas do Liverpool onde o time tava com a bola, né? E simplesmente o time fazia isso aqui, ó. 3 passos tava no ataque, jogando agora com o Iraola, né? Sendo que não era uma situação onde necessariamente você conseguiria fazer um ataque confortável dando esses 3 passes. Então o que aconteceu? No terceiro passe, perdemos a bola porque não tinha como o atacante chegar lá na hora, entendeu? Isso, se eu não me engano, foi no primeiro tempo ou foi no segundo, não lembro. Mas eu vendo isso, eu percebo que o time já tá com aquela mentalidade que o Iraola quer passar para ele, só que o time ainda tá se acostumando em executar ela, né? E eu acho que o time vai aprender nessa temporada. Não acho que o time já vai começar sabendo, né? Então, esses jogos de pré-temporada tá ajudando para você entender e ver isso. O time tá aproveitando esses momentos para tentar entender e voltar a entender como funciona esse jogo mais intenso. E é por isso, talvez, que na minha visão, o Lucas possa talvez discordar, de que por isso que o Liverpool tá tomando muito gol. Não só porque o time cai o rendimento, porque o time não marca, mas é porque é um futebol que o Iraola quer praticar, onde ele quer, não necessariamente, mas acaba que acontece, assumir esses riscos de tomar bolas de contra-ataque, tomar bolas às vezes de uma jogada até bem feita, mas porque o time tá ao tempo todo já talvez se preparando ou tentando se ajudar para não ter a posse de bola, mas sair em contra-ataque, sabe? Em transição.
Então, eu vejo que o time vai ter bastante trabalho com essa temporada. Eu tava vendo as previsões de alguns jornalistas hoje falando sobre a temporada da Premier League, e de fato a gente tem que concordar que, assim, eu já até entrando em outro assunto aqui, Lucas, porque tu já comentou sobre a questão do Iraola, né? O Arsenal tá realmente numa prateleira acima hoje na Premier League. Por mais que a gente possa criticar o estilo de jogo deles, eu particularmente não gosto, mas eu respeito, eu não sou igual a esse, porque não é futebol. Gente, calma aí, não vamos cagar a regra do que é futebol ou não. Você pode achar feio, mas... Exatamente, entendeu? Independente se você pegou a bola com a mão e levou até, se for válido, né, obviamente, pegou a bola com a mão e levou na rede lá e fez o gol, ou se você deu 300 milhões de toques antes de chegar no gol, chegou no gol, conseguiu fazer, é o futebol. É do jogo, você vai estar ganhando 3 pontos ali e vai ganhar o campeonato, entendeu? Então eu respeito, por mais que eu ache chato, por mais que eu não goste, eu respeito. Então o Arsenal hoje, por saber melhor executar a sua estratégia do que os outros times e por ter um elenco cada vez melhor, em contratações cada vez melhores, eu acho que o Arsenal tá realmente numa prateleira acima. Aí depois sim a gente pode começar a pensar nos times e nas equipes, talvez aí um Manchester City, aí vem o Liverpool, né? Em contratações, em time, em forma de jogar. Porque assim, não é porque o Pep Guardiola saiu que necessariamente acabou o City. Tudo bem, o City vai descer uns degrauzinhos aí, porque o Pep Guardiola é o Pep Guardiola. Mas ele ainda tem um elenco muito bom, ele ainda tem um time muito bom, ele ainda tem dinheiro, entendeu? Então não é desespero, sabe? Então eu vejo que assim, o Arsenal tá numa prateleira acima, depois vem o Manchester City, o Liverpool, não sei assim mais ou menos em qual ali, eu digo que tá na mesma prateleira. Aí eu acho que numa terceira prateleira vem Chelsea, United, Aston Villa. Na verdade, eu acho que o Aston Villa vem até antes do Chelsea. Eu acho que o Aston Villa tá um pouco melhor do que o Chelsea. Então, a gente tem que entrar, a gente que é head, a gente tem que entrar, começar essa temporada com a mentalidade de que essa é uma temporada pra gente conhecer o Iraola vestindo a camisa do Liverpool, sabe? Se o Arteta, que é o Arteta, demorou 3 temporadas, tudo bem, teve a pipocada, poderia ter sido antes, mas demorou 3 temporadas para se assumir como o time principal da liga, entendeu? Gente, o Iraola também pode acontecer isso, entendeu? Quero eu que seja nessa temporada logo, mas se não for... No Bournemouth ele demorou 3 temporadas para poder engrenar. No Bournemouth ele demorou 3 temporadas para engrenar. Tem essa questão também, né? O que tu acha, Lucas, desse nível da Premier League para essa temporada? Só voltando primeiro um pouquinho no jogo, uma menção honrosa que chamou bastante a minha atenção em relação à partida, e é uma coisa que eu destacava na temporada passada, que certos jogadores têm características para fazer certas coisas e outros não, e que isso pesa muito, foi o caso do Coleman. Ele é um jogador que tem a capacidade de defender. Quem assistiu o jogo vai lembrar, ele foi um grande apoiador do Frimpong. Então ele não deixou a defesa exposta, ele não deixou a lateral exposta, e por vezes desafogou até o meio campo. Então é aquela típica postura de um atleta que se doa pelo time e que faz a diferença. O lado direito do Liverpool na primeira etapa foi excelente. O Frimpong tinha transição para avançar, o Coleman fazia a recomposição, por diversas vezes o Szoboszlai jogava um pouco mais livre, o Wirtz podia flutuar mais pelo campo porque o Coleman fazia a recomposição. Então, na minha opinião, na partida do último final de semana, o melhor disparado do nosso time foi o Coleman. Obviamente que com a bola no pé ele deixou a desejar em alguns aspectos, perdeu algumas chances, teve umas tomadas de decisões equivocadas, mas ele é muito novo. Agora, do ponto de vista de recomposição e de padrão tático, o Coleman foi fundamental. Poucas vezes eu vi o Frimpong tão protegido como foi naquela partida na temporada passada, muito por conta do ponta que eu acompanhava. O Coleman se doou muito, ele vinha buscar o ponta do adversário na área do Liverpool, e isso faz total diferença. É um jogador que se doou muito e muita gente até questionou o porquê que ele não fica no Liverpool, por que ele não ficaria, afirmando que ele entregou até mais que o Chiesa. Do ponto de vista físico, sem dúvida, até porque ele é mais jovem. Então o desempenho dele para marcar foi excepcional. Eu queria destacar essa postura dele, porque eu acho que isso faz total diferença num clube e no elenco do Liverpool mais ainda, porque a gente tem muito atacante que não marca nada. Então ter esse tipo de postura ajuda bastante. Em relação a quem sai na frente, quem sai atrás, obviamente o Arsenal está na frente de todos, é o atual campeão e contratou um jogador que chega para ser titular, é um jogador que talvez nem faltasse no elenco deles, para ser bem sincero, mas que certamente vai somar bastante. Ele seria titular em muitos times da Inglaterra, no Liverpool, por exemplo, com certeza. Então é um jogador que chega para somar. Adicionaram profundidade de elenco, trouxeram o Tesoros, que novamente, como a gente já vem falando, fez uma temporada muito interessante e tem números expressivos, números para pontas mais ainda.
O Tottenham também fez uma janela interessante, mas eu não sei até que ponto eu posso colocar o Tottenham num patamar mais elevado, até porque o De Zerbi, como a gente sabe, possui um trabalho com Só te prazo de validade. interrompendo aqui, Então, eu acho que o Tottenham vai surpreender essa temporada. Eu acho que vai ser temporada pique Atlético Paranaense tá tendo no Brasileirão agora. Dizem que o Coutinho Romero vai pro Atlético de Madrid, então pode ser uma baixa, mas se bem que ele tá com pouca moral dentro do clube, não tem um clima muito bom, então dependendo do que eles fizerem em posição pode ser interessante. O Manchester United, eu entendo quem se empolga, talvez eles façam uma grande temporada, torço para que não, por questões óbvias, mas eu já vi esse Manchester United fazer isso várias vezes. Demite o treinador. Esse United não vai conseguir nada nessa temporada. Nada. Tipo assim, no máximo uma FA Cup ou uma Carabao Cup, mas não vai conseguir nada, porque... O Chelsea é uma anomalia. A gente faz ideia de qual time vai jogar. A gente tem 8 jogadores por posição, então eu não sei qual sistema que o Xabi Alonso vai implementar. Eu não sei se ele terá cancha para poder lidar com o time do Chelsea, porque apesar de ser um time jovem, a gente sabe como é que o Chelsea funciona. 2, 3 derrotas no treinador balança. O City é aquela coisa que o Rick falou. É um time que já está montado, tem toda uma estrutura, mas uma coisa é você ter uma estrutura com o Guardiola e outra coisa com o Enzo Maresca. Ele é um bom treinador, etc, etc, mas nós estamos falando de um dos melhores da história. Então, é o que aconteceu com o Manchester United. Tinha um time pronto, o Ferguson saiu e a gente viu o que aconteceu. A gente não sabe até que ponto isso vai prejudicar o trabalho deles, torçamos para que muito. Obviamente, ninguém aqui é hipócrita de que se jogue bem, pelo contrário. E quanto ao Liverpool, para mim, a principal dúvida é qual o nível do Iraola hoje. Porque a qualidade dele é inquestionável. A gente viu o que ele fez. A gente sofreu com o time dele, inclusive. A questão é que ele tinha um contexto muito específico que as pessoas quiseram ignorar por conta que queriam o slot fora. E agora, uma vez que ele é o nosso treinador, a gente tem que entender as coisas que eram ditas antes da forma mais clara e honesta possível. Que é o quê? Ele jogava uma vez por semana, ele era o time que não propunha o jogo, ou seja, ele era atacado e contra-atacava, a transição do jogo dele funcionava por conta disso. Agora, ele tem que dar o ritmo do jogo, quebrar bloco baixo, ser incisivo, atacar, não sofrer gol e mais. Ele não tem que ficar em quarto, quinto, sexto. Ele tem que ganhar o título. Ah, mas você tá pedindo um time campeão logo de primeira? Não, mas o alvo é esse. Sejamos sinceros, se a gente tirou um treinador que foi campeão da Premier League, apesar da temporada muito ruim, o que eu imagino que a torcida quer é um treinador que possa ser campeão de novo. E não que repita o quinto lugar, o sexto, uma temporada abaixo e que aceite isso como transição. Pediram uma mudança imediata, então eu espero uma postura imediata. Obviamente, eu não vou tirar de contexto que a gente precisa de uma reformulação do elenco. De novo, gastou muito na temporada passada, não deveria acontecer. Sim, mas aconteceu. A gente está vendo agora que o elenco é disforme. Foi falado isso diversas vezes. Vocês tentam escalar o elenco, não conseguem. Eu sei que vocês fazem isso, porque eu já conversei com vários de vocês. E não dá para escalar, porque a gente fala, vamos colocar aqui na lateral. Fulano, tá fora. Na defesa a gente coloca esse aqui, tá machucado. Esse aqui vai jogar, tá com problema no joelho. Então nunca dá para escalar. E a gente nem tem ponta, que não é a prioridade. Só para vocês terem uma ideia, a gente não tem ponta e não é a prioridade. Mas parece que vai ser o prego final desse... Cara, o que me pega, mano, então... é que eu acho que eu nunca fiquei com tanta... assim, com tanta raiva não, mas assim, a gente nunca ficou tanto com dor de cabeça pra montar elenco de Liverpool, sabe? Já tem umas 2 temporadas que a gente passa por isso. Que assim, começou com uma negligência da diretoria relacionada a meio-campista, a volante, aí depois foi pra lateral, e tipo assim, desde que o Arnold saiu, né, a gente tá com esse problema na lateral, cara, que não resolve. É um problema que assim, que não passa, não resolve. E não só, tipo, problema de elenco na lateral, mas assim, a gente precisa de um volante que Gravenberch, meio campista. E nem mencionam. Não menciona, eu não sei o que é. Aí, tipo assim, a gente precisa de um zagueiro, a gente precisa de um lateral, a gente precisa de um volante. Resolvemos, mas assim, a gente sabe que resolveu, por mais que o Ronald Araújo é o Ronald Araújo, mas a gente sabe que veio por uma forma meio assim. Isso, como um tampão, não veio tipo, como uma solução, igual, não veio como o Isaac veio pro Liverpool, tipo, sacou? Não tô nem dizendo de nível de estrelismo, tô dizendo assim, de alguém que a gente contratou para ocupar a função. A gente... Tem até uma frase, que é contraditória, desculpa te interromper, que é o seguinte, dinheiro compra quase tudo, menos tempo. Nesse caso, o Ronald Araújo... comprou tempo, com certeza. Por mais contraditório que isso pareça, porque se a gente tiver um jogador como o Ronald Araújo, apto para jogar, com disposição e saudável,
a gente ganha tempo Com com o certeza. Jaquet e com o Leone. Então, por mais contraditório que pareça, dizer que o dinheiro não compra tempo porque de fato não compra, porque ficou evidente na temporada passada. Quanto mais você investe, maior é a expectativa. Se ela não é correspondida, mais rápido você sai. Então o Slot, querendo ou não, foi expulso do elenco do clube por conta do seu sucesso. Campeão, gastou muito, não foi campeão de novo? Rua. Então é curioso pensar que a contratação do Ronald Araújo possa comprar tempo, porque, de novo, a gente tem uma temporada inteira para estudar uma posição de zagueiro, caso ele não seja o nome. Eu acho muito difícil que ele fique, mas a gente não tem como prever o futuro. Se por acaso ele fizer uma temporada fantástica e acabar ficando, ótimo. Se não, a gente tem um ano todo para maturar o Leone, o Jaquet, etc., e observar e mapear o mercado. Porque uma coisa que eu ouvi muito na última semana é que o Bradley Barcola é a única opção. Isso é de um nível tão patético que não merece nem menção. Não dá. Porque se um time como o Liverpool Sim. é refém de um jogador no mercado, porque ele é a única opção, com todo respeito, time grande não é vítima do mercado, time grande dita o mercado. Desculpa, eu posso falar, um clube que fatura milhões, que tem funcionários que arrecadam milhões, que tem salários gigantescos, não me conforma a dizer que o Bradley Barcola é o único cara, não importa, não tô nem dizendo se é o Bradley Barcola, poderia ser, sei lá, o melhor lateral direito do mundo atualmente, sei lá, o Nuno Mendes, na minha opinião. Sabe? Sim. A gente poderia ter o Nuno Mendes. Não tem só o Nuno Mendes de opção pra comprar, gente. Tipo assim, é basicamente como o seguinte, Nuno Mendes, não tem o que vocês querem? Ah, eu fiz um scout, eu quero o Pacho. Pô, dá licença, dá licença. E aí, se você aponta esse defeito gravíssimo na postura da FSG, que é de mirar o alvo mais óbvio possível e achar que essa é a única opção, normalmente a pessoa do outro lado diz, então faz melhor, cita o nome. Só que esse é o nosso papel. É a mesma coisa que eu falei do Flamengo no último vídeo, que eu não lembro se foi real ou não essa parte. Acredito que não tenho certeza. Que o José Boto, diretor do Flamengo, se orgulha pelas contratações que ele fez. Emerson Royal, que é a coisa mais óbvia do mundo, um jogador embaixo na Europa, que já passou pela seleção, você vai lá e contrata. Fiz uma grande contratação. Com todo respeito ao Emerson Royal, não é uma grande contratação. É uma contratação cara, para ser reserva. Aí você contrata o Vitão do Internacional, caro. Para depois o dirigente dizer, fiz ótimas contratações. Você ser dirigente do Flamengo não é difícil, é fácil. Tá assistindo o Brasileirão, filho. Tá assistindo. É uma questão muito óbvia. É igual o Mauro César diz. É melhor você... Um bom scout é contratar o Viveiros, que é o artilheiro do campeonato. Não é você, sei lá, ir no Atlético de Madrid e trazer o Samuel Lino. Isso é óbvio. Então, nós tínhamos como alvo o Ian Diomandé, não veio. Quem agora nós queremos? O Bradley Barcola. Realmente, é um scout impressionante. Sabe o que eu acho que isso aí, pra mim, eu acho que isso que tá acontecendo com o Liverpool nessas temporadas todas é só o reflexo daquilo que a gente tá lendo na internet relacionado à possível venda de boa parte do clube pela FSG. Tu tá sabendo disso, né? Que inclusive tem texto na página sobre isso. Um dos interessados é o Jeff Bezos, né? Dono da Amazon, multibilionário. Já diria o Bené. Diria Playboy? Exatamente, multibilionário. E por que eu tô falando isso, puxando esse assunto pro papo de hoje? Acho que é a primeira vez que eu vou tocar nesse assunto, né? De algo que vai além do contexto esportivo, mas vai pro... Além do campo e da equipe em si. Que vai como um clube por um todo. Por quê? Eu acho que eu já tenho lido sobre isso na internet, tanto aqui no Brasil quanto de alguns gringos por aí, né? Falando sobre o aparente cansaço da FSG no comando do Liverpool. Parece que a FSG tem uma mina de ouro na qual ela não quer mais. Pelo que parece. Muitas pessoas comentando e falando sobre, né? E as evidências mostram que parte disso é verdade, né? Porque se a gente for olhar e analisar, cara, um clube que ganhou a Premier League, né? Um clube que antes, né, do Arne Slot chegar, beleza que não é tanto dinheiro, mas ganhou alguns troféus nacionais, né? Um clube que nas últimas, vamos supor, 10 temporadas, chegou 2 vezes numa final de Champions, sabe? E disputou a Premier League umas 4 vezes, né? No qual ganhou uma. No caso, ganhou 2, né? Então, disputou umas 5 vezes, que eu esqueci do título do Slot. Mas... Do Slot não, do Coro. Opa, do Slot. Do Slot mesmo, ó, tá vendo? Foi uma piada. Foi uma piada. Então, por isso. Não é possível que um grupo financeiro, um grupo de investimentos estejam pensando que isso é um fracasso. Não é um fracasso. É porque eles provavelmente não querem mais o Liverpool. Porque você vê vários clubes com facilidade de contratação,
vários clubes com negócio, vários clubes correndo atrás de contratação. E beleza, você pode virar pra mim e falar assim, mas na temporada passada trouxe Wirtz, trouxe Isaac, trouxe... Tudo bem. Foi campeão, tinha que trazer. Exatamente, pode ser. Mas é uma coisa que é uma exceção, não uma regra. E você vê que cada vez mais que tá passando, os outros clubes da Premier League, da La Liga, cada vez mais as janelas são de, pelo menos, vamos supor, mais 4, 5 contratações no mínimo, sabe? E isso só mostra que a FSG realmente está meio que querendo aos poucos vender o Liverpool, né? Para um, para outro, para depois, num possível futuro, fazer a venda total, né? E falando nisso, né? Provavelmente o Liverpool corre um grande risco de ser comprado por Jeff Bezos, né? 30%. É um dos interessados, mas que por trás dele há um grupo de investimento da Arábia Saudita. Não sei se você sabe disso, né? Então, corre um grande risco do Liverpool entrar para o clube dos times que são donos de sauditas, né? E trazer a informação de forma concreta. O Jeff Bezos... Você tá dizendo que eu não trago a informação de forma concreta? Não, só para complementar o que eu falo, jamais. O Jeff Bezos, ele está próximo de se tornar acionista do clube. O fundador da Amazon integra um consórcio liderado pelo empresário Amit Bhatia, genro do bilionário indiano, me desculpe pela pronúncia, Lakshmi Mittal, e que também conta com Eduardo Sarevin, cofundador do Facebook. Então, seria 30% da FSG, no montante de 1,35 bilhão. Então, assim, é o que me falando. Eu só acho que existe uma diferença de proposta, porque desde que o mundo é mundo, a gente sabe como a FSG trabalha. Ela vende para contratar, sempre. E os outros times não. O Real Madrid, querendo ou não, ele tem um poderio financeiro elevado e ele tem um benefício de nunca ficar fora da Champions, então ele não oscila. É um dinheiro que ele nunca perde. Então isso é um peso gigantesco. O Chelsea, do Abramovich, é um milionário, agora é outro milionário. O City é um milionário. Então, eu acho até que, nesse ponto de vista, talvez seja até uma injustiça com o próprio Liverpool. Porque a FSG tem uma postura muito clara de que ela precisa vender para contratar, e nessa temporada agora vai ser até pior, porque literalmente a gente vai precisar vender para contratar, porque o número de jogadores sêniores agora vai ter que ser mesclado. Não sei se o Rick está por dentro disso, mas é isso que acontece. A gente vai ter que vender para contratar literalmente. E, de novo, eu nem enxergo como uma falta de ambição. O que me chateia como torcedor mesmo é que eu esteja falando desde 2019 que eu quero um volante. 2019. Nós estamos em 2026. Desde que o Fabinho saiu, a gente pede um volante, que na época era para ser reserva e agora é para ser titular. Tudo bem, a gente reformou o meio-campo, trouxe o Atarueno, o Gravenberg, o Macaxe, etc, mas volante mesmo, na posição nós não temos. E aí a gente pode entrar em vários debates sobre o porquê que não chegou, pedido do treinador, característica, etc. Mas o que mais me incomoda na postura da FSG como um todo, eu sou bastante grato a ela, não vou negar, até porque eu lembro quando eles chegaram, eu lembro que é agora, sei o que é agora, é que parece que ela estica a corda até um limite perigoso demais. Os outros times não chegam nesse ponto. Talvez alguns times até pequem pela reformulação precoce. A FSG já peca pelo contrário. Ela vai até a última gota para poder tentar fazer algo. E é isso que me incomoda um pouco. Porque ao longo da jornada a gente perdeu alguns títulos por conta dessa corda esticar bastante. Porque às vezes 1 ou 2 jogadorzinhos a mais, um elenco um pouquinho mais encorpado, talvez tivesse dado frutos bem maiores. O Klopp merecia ganhar mais títulos. E às vezes faltou aquele lateral reserva, ou aquele atacante que pudesse jogar, ou meio campista que segurasse a onda quando o Fabinho não tivesse, etc, a gente nunca teve. Então, por mais que seja louvável ganhar o título no fio da navalha, quer dizer, poxa, a gente ganha contra tudo e contra todos, contra até nós mesmos, o elenco curto, a gente vai lá e ganha o título, bate no peito e agradece. Mas eu sou um cara pragmático. Não é à toa que eu vi o time do Slot como uma evolução do Klopp, porque eu gosto de controle, eu gosto de segurança, eu não gosto de chegar no final do mês e ver, caramba, eu tô no vermelho. Não, me programo durante todo o mês para chegar e ficar tranquilo. É assim que eu vejo o futebol também. Eu não quero correr risco porque lesões são coisas que a gente não tem como controlar. Então eu prefiro ter um lateral reserva, um zagueiro reserva, o reserva do meu atacante, etc. Para não parar e pensar, poxa, meu lateral machucou, o reserva dele machucou e o reserva do reserva também. Então eu sou um cara mais cauteloso em relação a isso. Um detalhe aqui que eu acho que pouca gente se parou para pensar sobre isso. Ô Lucas, tu que escreveu o texto lá, essa compra de 30% do Jeff Bezos é compra de uma cota de ações que a FSG tá liberando ou ele tá comprando 30% da empresa e é isso?
É uma boa pergunta. Porque eu preciso me aprofundar um pouco mais em tem uma relação a isso. diferença relacionada a isso, galera. Eu não vou afirmar nada Sim, aqui, tem. mas vou dizer que é Por muito isso é que eu grande. não quero afirmar ou não, porque é uma Porque coisa um pouco mais não complexa. necessariamente o dinheiro vai para o bolso do Liverpool, tá? Porque se ele estiver comprando cotas de ações do dono da empresa, o dinheiro vai para o dono da empresa. Se ele estiver comprando cotas de ações da empresa, então o dinheiro vai para a empresa. Empresa, nesse caso, né, É é o bastante Liverpool. importante diferenciar uma coisa e outra. Porque não é porque ele tá comprando 30% do Liverpool que necessariamente o Liverpool vai ficar com 1,5 bilhão em caixa para gastar com os jogadores, por exemplo, tá, gente? Então é muito importante a gente olhar e analisar isso de forma fria e calculada, porque isso pode acabar decepcionando algumas pessoas. E tem, além disso, tem um aspecto que é fundamental e que a gente já observou recentemente. Porque você vai lembrar, eu acredito que todos que estão nos assistindo também. Quando o Newcastle foi comprado, as brincadeiras que surgiram na internet é que a partir de agora o Newcastle vai contratar o Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Van Dijk, etc. Porque basicamente um país comprou o clube. E a gente sabe que o dinheiro lá não é um problema. Só que a realidade é bem diferente, porque existem regras financeiras rígidas que proíbem que esse tipo de coisa aconteça. É justamente para esse tipo de situação que elas são criadas. Então, por exemplo, na Premier League, existe um valor específico de 85% que você precisa atingir de acordo com o seu lucro, etc. Várias questões que você só pode gastar aquela quantia. Já na UEFA, é até mais restritivo, é de 70%. Então, por mais que um grupo de investidores se reúna e compre uma parte do Liverpool, até compre ele como um todo, eles não podem simplesmente chegar lá e liberar o valor que eles quiserem e sair contratando a rodo. Não pode. É inviável, é proibido fazer isso. Então, por mais que seja animador, por mais que seja até motivo de um sonho dourado por parte da torcida, que é acostumada a contratar de forma limitada e até exaustiva, só ver o que acontece com o Bradley Barcola, porque fosse outro time que realmente o quisesse, aí, quanto é que vocês querem? 150? Tá bom. Manda pra gente que a gente quer fazer a pré-temporada. O Liverpool não, 150? Quero, mas não quero, não posso pagar, não vai dar, tem que diminuir um pouco, vamos cortar aqui e ali, então... Por mais que seja agradável saber que pessoas com capacidade financeira desse calibre vão entrar no Liverpool ou não, e aí nem se entrar no mérito de questão política, porque eu sei que tem muita gente que faz isso, porque fulano de tal, é isso, é aquilo, eu não quero que entre, não vou entrar nessa seara, cada um faz o julgamento que quiser, falando apenas sobre a aquisição e o dinheiro, do ponto de vista financeiro parece muito atrativo, mas só que não é como se fosse do dia para noite. Ele comprou, agora ele vai dar um cheque em branco, a gente vai contratar sei lá quem vocês querem contratar, o Barcola, o primo dele e mais 6 jogadores, não vai. Então, é importante ter cautela, é importante ter um pouquinho de pé no chão, sei que é difícil, ainda mais por parte da torcida do Liverpool, que é tão carente no que diz respeito à contratação, mas acho que é importante deixar isso claro, porque não é como se fosse a salvação ou então a galinha dos ovos dourados, tá bem diferente disso. A própria competição não permite. As competições, no caso. É isso. Assim, né, só dando um pitaco nessa última parte que você falou, realmente não querendo entrar em questões políticas, mas o meu incômodo mesmo é que eu não quero, não gostaria, na verdade, né? Não quero, mas não gostaria do meu clube sendo né, dono, né? Sendo, não sei como é que se fala de dono, para adquirido por um clube, por um investimento saudita, né? Por conta de todas essas questões legais que eles têm lá. Mas tirando isso, cara, se entrar dinheiro pro clube assim e o clube conseguir contratar mais tranquilamente, ter mais folga, que eu acho que é muito estranho, porque eu não acho que o Liverpool seja pobre com a FSG, longe disso. Não acho que o Se o Liverpool é pobre, quem... exatamente. Então, vamos ver, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Gente, a gente tá chegando ao fim de mais um Papo Semanal. Eu quero agradecer ao Lucas por estar aqui com a gente sempre hoje. Gente, não, né? Você faz parte do canal, mas está aqui comigo sempre dando um ótimo entretenimento pra galera. Vamos ficar aqui esperando o próximo jogo da pré-temporada, que é contra o Como, né, Lucas? Isso, é a última partida da pré-temporada contra o Como, e é o que tudo indica, já que tá apto para jogar, já basicamente confirmou que ele vai ter alguns minutos. E é possível que o Araújo também esteja envolvido. Se ele vai jogar ou não tenho ideia, talvez ele fique no banco, mas... Agora, dando uma notícia boa, pelo menos, né, é que tecnicamente não mas se a gente for olhar por um termo de como a gente funciona na nossa semana, né, essa é a última semana sem Premier League. Porque a partir da semana que vem, nossa tão amada e adorada Premier League estará de volta. Quem vai abrir
a temporada vai ser o Arsenal contra o Convert City, eu não sei, eu esqueci o nome aqui. E o Liverpool joga no domingo, dia 23, contra o Newcastle. Então, vai ser partidaça logo de cara. Ou o que sobrou dele, né? Ou o que sobrou do Newcastle. Mas vai ser uma partida... Não é uma partida qualquer, logo de cara. Vamos estar torcendo. Mas, claro, galera, vai ter mais um papo semanal antes, né? Obviamente, do jogo. Porque, né? Sem ser... quer dizer, essa semana é esse. E na semana que vem tem mais um episódio do papo semanal. Galera, só vou pedir pra vocês fazerem uma coisa. Comentar aí pipoca nos comentários. Tá bom? Eu ia sugerir outra palavra, mas já que você quis colocar pipoca, Não. Sugere tua palavra, vai lá. Por favor, você que chegou aqui até agora, comente hater. Melhor, comente hater comendo pipoca. Ou então hater comendo pipoca e não gostando do logo do Exatamente, canal. comente isso aí, galera. Pra gente saber que você chegou até aqui. E também, eu queria que você votasse a nossa enquete. Eu vou deixar uma enquete aí nos comentários, falando sobre uma ideia que eu tive, até compartilhei com o Lucas, e eu quero saber se vocês gostariam disso. Estou pensando em transformar o Papo Semanal também em formato de podcast, para você ouvir no ônibus, indo pro trabalho, em casa, lavando a louça, que nem sempre vocês querem ficar vendo as nossas caras feias aqui na tela, vocês querem ouvir um áudio e tal. Se quisessem, né? Sem precisar necessariamente, né, de pagar um YouTube Premium para ver o vídeo ali, só o áudio, né, no celular. Então, galera, eu vou deixar a enquete aí, votem, que dependendo de como for, se vocês quiserem, eu vou transformar isso aqui em áudio também, vou postar para vocês, tá bom? Lucas, dê suas considerações finais, que eu vou encerrar mais um episódio do nosso Papo. Mais uma vez agradecer o papo, agradecer a amizade, agradecer a vocês também que estão assistindo a gente. E não seja como hater, não acompanhe o conteúdo e não comente, não deixe um like. O seu like é importante para nós, os comentários também. Não só comentários positivos, até críticas construtivas também são importantes. Claro que xingamento, essas bobazeiras, a gente não vai se importar com isso e não faz diferença alguma. Mas se você quiser ajudar o canal de alguma forma, deixa o like, compartilha com quem você acha que pode gostar do conteúdo e logo menos estaremos na Premier League de novo. Torcemos para que no próximo Papo Semanal a gente esteja com mais uma contratação, Bradley Barcola, não sei, em Bahia, também não, mas ainda precisamos, então vamos em busca dessa contratação e de encontrar o elenco mais encorpado possível, porque a gente precisa e a temporada tem tudo para ser bastante animada. Então, vamos nessa, pessoal. Deixa o like aí, vamos que vamos. É isso, galera. Valeu, falou! Valeu.